Bom, meus amigos, nós hoje vamos dar início aqui ao item, ainda dentro do capítulo que nos fala sobre a interferência, né? Anjos guardiães, a presença dos espíritos em nossas vidas, o capítulo que seria o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós vamos então aqui no item, dentro deste capítulo, no item 8, falar sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E é assim um estudo muito interessante, porque a gente, vivendo o nosso dia a dia, nós nos esquecemos, né, que estamos acompanhados. A gente vai tomando assim, amanhecendo, vai iniciando as nossas atividades, vamos para o trabalho, fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali, e nem paramos para pensar um pouquinho, né, que nós não estamos sozinhos. E que muitas das nossas decisões até, muitas das situações em que nos encontramos no dia a dia e precisamos de tomar decisões, somos influenciados por esses amigos, né? Por esses anjos protetores, por esses queridos que estão aqui, que têm essa missão de nos ajudar, de nos orientar. É a questão 525, Denise, tá? Questão 525. Então aqui Kardec pergunta assim: os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Será que eles estão aí influenciando na nossa vida? E a resposta dos espíritos: seguramente, pois que te aconselham, né? Então é aquilo que eu falei, muitas das vezes a gente toma decisões assim e nem percebe que foi uma decisão orientada, né? Que foi uma decisão influenciada, melhor dizendo, por um benfeitor desse, por um anjo guardião desse, né? Que está aqui sempre junto a nós. E a gente nem percebe, né? Às vezes nem dá valor, nem lembra desses amigos que nos ajudam tanto. Então aqui é bom, quando a gente faz um estudo desse, a gente lembrar disso e procurar se lembrar todos os dias, né? E agradecer a esses queridos. Boa tarde, Márcio, querido, seja bem-vindo. Aí na questão 525A, Kardec pergunta: exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Ele está perguntando assim, será que, além da influência no nosso pensamento, eles podem influenciar e podem modificar algum comportamento ou alguma coisa que poderia estar acontecendo, que vai acontecer ali, e eles interferirem para que aquilo não aconteça? Aí a resposta dos espíritos: sim, mas, né, tem um mais, não agem nunca fora das leis naturais, tá? Então, os espíritos são disciplinados. Eles podem agir, podem influenciar, mas sempre dentro daquilo que lhes é permitido. Ou seja, que a lei permite que eles façam. Nunca nada além do que a lei não permite. Que aí seria ir de encontro a Deus, né? Aí nós temos então aqui um comentário de Kardec, que ele diz assim: pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. E o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural, né? Aquilo que eu falei para vocês lá no início. Muitas das vezes nós somos influenciados, tomamos decisões e nem imaginamos que essa decisão, essa escolha em determinada situação, possa ter sido por influência desses amigos espirituais.
Nós achamos que somos nós mesmos que escolhemos. Mas está aqui Kardec esclarecendo. E ele diz, assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam. De tal maneira que o homem, não julgando seguir senão seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Quer dizer, ele usou uma palavra aqui muito importante. Eles provocarão o encontro, né? Eles inspirarão pelo pensamento, pode chamar a sua atenção para determinado ponto, mas Kardec encerra aqui esse pensamento, esse esclarecimento, colocando sempre que a escolha é nossa. Né? Jamais ele vai provocar o encontro entre duas pessoas, mas a gente pode até não encontrar. Pode até provocar, pode até encontrar e pode não dar em nada. Por quê? Porque sempre nós vamos ter o nosso livre-arbítrio. Nisso ninguém interfere. Né? Boa tarde, Miriam, querida, seja bem-vinda. Boa tarde, Carmen, seja bem-vinda. Na 526, aí então Kardec insiste, tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Ele diz assim, espera aí que o Negrão colocou uma pergunta ali. As leis naturais citadas são as descritas no livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais? Também. Todas aquelas leis lá do capítulo que ele fala de todas as leis, lei de progresso, lei de reprodução, lei do trabalho, lei de amor, lei da justiça, todas elas são essas leis, sim, as leis naturais, tá? Que nós temos aqui no Livro dos Espíritos. Então ele pergunta aqui, né? Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Sobe então uma escada. Esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Né? Então, será que os espíritos podem agir na matéria para que modifique e aconteça aquilo que é necessário acontecer a determinadas pessoas? E ele diz, é bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para derrogar, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. Né? O Márcio coloca aí, eu sou testemunha disso. Até a disposição para a busca da atividade vocacional são muitas vezes intuídas, com certeza. Né? E olha o que ele está dizendo aqui, né? Complementando até isso que você está colocando aí. Os espíritos, eles têm influência sobre a matéria, podem agir sobre a matéria. Nós já até estudamos isso lá no Livro dos Médiuns, né? A ação dos espíritos sobre a matéria. Mas, desde que essa ação sobre a matéria esteja dentro das leis da natureza, eles não podem modificar naquilo que está na lei. E aí ele diz, no exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada que deveria quebrar-se com o seu peso. A sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então veja bem como é que essa resposta aqui é bem clara.
eles podem nos influenciar, se estiver planejado para nós, se estiver dentro do nosso planejamento, determinada situação, passar por determinada situação, eles podem nos influenciar a chegar à situação. Agora, criar a situação não faz parte dessa influência dos espíritos nesse sentido, né? Dessa ação na matéria. Então é como eles estão explicando aqui. Ele não ia produzir o defeito na escada. Os espíritos não teriam essa condição de produzir o defeito lá na escada. Eles perceberiam que a escada podem perceber que a escada tem o problema e que se aquele homem que está destinado a passar por aquela situação de morte dessa maneira, naquele momento, então eles podem influenciar que ele suba na escada para se cumprir, veja bem, aquilo que está na lei. Né? Dá um nó, Miriam? Eu não tenho assim, dificuldade, não, porque é o que ele está dizendo aqui. Eles vão influenciar, né? Mas para que se cumpra aquilo que está na lei. Se não estivesse dentro da lei desse homem, passar por essa, vamos dizer, por essa morte acidental, né? Que no planejamento dele não está lá. Você vai morrer tal dia às tantas horas, subindo numa escada que está quebrada, que vai quebrar. Não. Né? O que acontece? No planejamento dele está lá, morte por um acidente. Morte por um acidente. Esse acidente pode ser de qualquer maneira. Né? Então, o que acontece? Os espíritos aproveitam as situações que o mundo material oferece para que se cumpra a lei. Então, tem a oportunidade ali. O homem está passando por ali. Ele tem que passar por esse problema ali. E ali está uma escada que pode produzir, né? E também tem isso, né, Dudu? E aproveitam a situação. Quer dizer, os espíritos aproveitam. É por isso que esse esclarecimento aqui vai fazer com que a gente entenda determinadas situações que a gente vê aí nesses acontecimentos trágicos, né? As famosas balas que se dizem perdidas e que a gente já brincou que não são perdidas, tem um direcionamento, né? As pessoas às vezes passam por situações ali que não, e a gente fica bobo. Como é que pode, né? A criança, um fato que aconteceu ano passado aqui no Rio de Janeiro mesmo, aqui no bairro de Bangu, em frente ao fórum, que foi todo mundo tomou conhecimento disso, né? A avó estava atravessando a rua no momento em que os bandidos entravam no fórum para tirar de lá um outro bandido que ia ser julgado, e a criança, na mão da avó, é baleada. E a avó não tem um arranhão. Né? Então a gente fica, meu Deus, como é que pode isso? O que pegar uma criança... caramba. Meu pautal que vai fechar, gente.
Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Voltando. Som ok? Pois é, Pautal que fechou aqui. Não foi o som de vocês que sumiu, não. Foi o meu, tá? Dudu, não desliguei mesmo, não. Depois você corta lá, faz a edição. Tá gravando direto, tudo isso. Então, não foi o som de vocês, foi o meu mesmo. E o Pautal que caiu aqui, avisou que ia cair. Caiu mesmo e pronto. Mas, voltando então aqui ao nosso assunto. Essa influência está bem clara aqui para nós e em relação à situação. Quer dizer, eles não vão criar na matéria a situação, mas vão aproveitar a situação. Infelizmente, eu perdi o comentário que vocês tinham colocado lá antes, porque eu fechei aqui. Não. Se quiserem colocar de novo, para a gente ler aí a participação, tá? Pode colocar aí, porque não deu, eu perdi. Então, aí na questão 527, Kardec torna a perguntar. Ele diz assim: tomemos outro exemplo, no qual não intervenha o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio. Esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-se sobre ele? Então, olha só a pergunta aí. Já é uma coisa diferente, né? Será que os espíritos teriam capacidade de direcionar o raio para cair lá na cabeça desse homem que teria que morrer nessa situação? E aí, os espíritos responderam: é ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore e naquele momento, porque o fato estava nas leis da natureza. Não foi dirigido para a árvore, porque o homem lá se encontrava, mas ao homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explodir. A árvore não seria menos atingida se o homem estivesse ou não sob ela. Então, olha só, a lei era: o raio vai cair ali naquela árvore. Tá? Isso não tem escapatória. Então, o que acontece? Aquele homem tem que morrer com um raio, explodido por um raio. Então, vamos inspirá-lo, intuí-lo para que ele se dirija e se esconda naquela árvore. Então, aquilo que a gente estava falando ontem, né? Antes da gente cair. São determinadas situações que nós somos inspirados a fazer, porque precisamos passar, e outras que não. Então, a gente vê aí muitos casos, por exemplo, nesses acidentes de avião que cai, que morre todo mundo, né? A influência existirá sim, porque a criatura precisa passar. Então, você vê, muitos são salvos, né? Não estavam marcados para aquela viagem e acontece uma situação que ele não pode chegar, chega atrasado, esquece um documento. Por quê? É a influência dos espíritos, porque não estava determinado, né? Não estava no planejamento daquela criatura dele passar e chegar a morrer naquele acidente de avião. E muitas das vezes outros que não estavam com a intenção de viajar, não iam participar daquele ato, e a gente vê a pessoa ser intuída, ser direcionada para participar e ali acontecer a morte até, né? Sempre nesses acidentes, nessas tragédias que a gente toma conhecimento, nós vamos sempre ouvir esses casos. Sempre nós vamos ter casos assim, de pessoas que se livraram e outras que não tinham nada a ver com a história e foram lá e participaram, sofreram, né, uma consequência lá com o acidente. Na questão 528, Kardec pergunta: um homem mal intencionado dispara um tiro contra o outro, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Mesma situação, né? Olha lá, ó. Um homem mal intencionado atira, né? Puxa lá o gatilho do revólver contra o outro, mas a bala não acerta, passa de raspão.
Será que o espírito pode ter desviado essa bala, esse tiro? Resposta: se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benfazejo lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a pontaria. Aí, negrão, foi o que você falou aí, né? Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha da sua trajetória. Então, o que a gente tem que entender aqui, que os espíritos podem influenciar na matéria, sim. Mas nessas situações, vocês percebam que a influência é na pessoa, é na criatura. O espírito jamais poderia desviar o rumo da bala, né? Isso só em desenho animado que a gente vê. Mas na realidade, não. O espírito jamais poderia modificar lá a direção do raio, como ele, no outro exemplo que ele deu lá do raio. E também provocar alguma coisa em objetos que provocariam a morte de alguém. Não. Então a gente percebe com isso, né, quando a gente vê esses casos, né, de balas perdidas, de acidentes do nada, a criatura está passando debaixo numa calçada e a marquise cai sobre a pessoa de repente vai ali e morre. Quer dizer, isso não é nada acaso. Não existe acaso, não é coincidência e muito menos castigo ou punição de Deus. Isso tudo, se a criatura passou por ali, é porque estava dentro do planejamento dela, passar por aquela situação. O que a gente precisa entender é, não necessariamente o acidente em si, né? Não é que estivesse determinado que a criatura ia ter que morrer de uma marquise caindo na sua cabeça. Mas um acidente nessas condições, né? De uma construção, de qualquer coisa nesse sentido lá, por conta das suas dívidas, dos seus resgates lá com a lei, né? Então, a influência é na criatura. A Miriam coloca, conheceu um rapaz e bateu com um carro feio, saiu ileso. Voltou para pegar documentos e o poste caiu e acabou desencarnando. Pois é, olha só, vai se entender uma coisa dessa, né? Ontem mesmo também, não sei se vocês viram isso, eu li uma reportagem do rapaz que pulou na água para salvar duas pessoas que estavam se afogando. Ele conseguiu salvar as pessoas e ele morreu afogado. Ele se afogou, ele não conseguiu se salvar. Agora, vai entender uma coisa dessa, né? Aí são aqueles compromissos que as pessoas têm com a lei, que precisam ser acertadas com a lei, resgatadas, seja lá a palavra que você queira usar, e que os espíritos utilizam as situações, né? É necessário que ele passe por aquilo. Então a gente tem que aproveitar. Teve um caso também há muito tempo lá em Brasília, inclusive foi até tema de um dos nossos encontros aqui no Leon Denis, um sargento não me lembro se era do exército, um militar, no Jardim Zoológico de Brasília. A menininha caiu dentro do poço onde ficavam aquelas ariranhas, e o homem, quando viu, pulou para salvar, né? Foi do bombeiro, né? Então ele salvou a menina e morreu por conta do ataque das ariranhas. E aí? Né? Então, essas influências, esse homem que pulou para salvar ali, além da índole boa dele de querer salvar, com certeza ele foi influenciado porque ele precisava passar por aquela situação ali, né? Então isso fica bem claro para nós. Quando um acidente material acontece, não é ali, os espíritos não provocaram. Então o espírito não provoca queda de prédio, não provoca queda de elevador, ele não provoca escada que quebra, ele não provoca nada na matéria. A influência é no ser humano, para que passe por aquela situação ali e aproveite, porque precisa cumprir lá o seu planejamento, tá? Na questão 529, Kardec perguntou: que
que se deve pensar das balas encantadas, olha aí, a que se referem algumas lendas que atingem fatalmente o alvo? Balas encantadas que eram direcionadas, ele quer dizer esse nome encantadas porque pensava-se que as balas eram direcionadas. Então ele respondem: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Eu achei essa resposta aqui interessante, né? Porque é verdade. Os homens, a gente fica se preocupando com essas superstições, com essas coisas do maravilhoso, do sobrenatural, e esquece realmente de contemplar o que é realmente maravilhoso, que já está na natureza. Então, essas ideias de que bala encantada, que foi, essas coisas, é tudo superstição, né? Ah, porque a menina aqui, aconteceu um fato agora aqui, recente, perto aqui na vila que eu moro, a menina grávida, 9 meses, né? Antes, né, faltando poucos dias para o neném nascer, ela com 9 meses, já se preparando com tudo pronto, e o berço chega. Olha só, que é superstição. O berço do neném chega. Aí sempre tem alguém que fala: ah, não monta o berço antes, não. Só pode montar o berço depois que o neném nascer, porque senão dá azar. Se monta o berço antes, o neném nasce morto e tal. Aquelas conversas. Aí ela: então tá. Então o marido dela falou: não, deixa que então depois que nascer, que o neném nascer, a gente monta. Muito bem. Ela foi para o hospital para ter o neném. O berço ficou aqui desmontado, esperando para ser montado, né? Ela foi para o hospital, o neném nasceu. Não conhecia, negrão? Tem essa crença aqui. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tem. Ninguém monta berço do neném, monta o quarto, arruma o quarto, todo decoradinho, mas o berço só depois que o neném nasce. Mas olha só como isso não tem nada a ver, gente. A menina foi para o hospital, o berço desmontado, ela foi lá para o hospital, o menino nasceu, e passaram 12 horas do nascimento, ele teve uma crise pulmonar e veio a desencarnar. E aí? E o berço continua desmontado. Então são essas superstições que foram criadas, né, pelo povo, que a gente precisa, por conta desse estudo do conhecimento, entender que isso não existe. Eu sempre falo para as pessoas assim: olha, não entra nessa de que fulano fez, porque as pessoas chegam para você e falam: ah, minha vida está assim porque fulano botou olho grande, ah, minha vida está assim porque fulano fez macumba para mim, ah, porque fulano botou meu nome na boca do sapo. Gente, isso não existe. Isso não existe. Eu tenho certeza absoluta que não existe macumba, que não existe olho grande, que não existe boca de sapo, que não existe nada disso. O que existe é a nossa intenção, né? O que existe é a nossa sintonia. O que existe é o que nós pensamos. Se você, nós estudamos muito isso aqui, se você está pensando no bem, se você está caminhando no bem, se você está se esforçando para ser um homem de bem, não deseja mal a ninguém, só quer fazer o bem para as pessoas, não existe macumba nesse mundo que vai te pegar. Senão Deus era injusto. Que isso? Como é que Deus vai permitir que uma pessoa receba a influência de uma macumba, seja lá do que for, ou um olho grande, se a pessoa não tem que passar por, não tem que sofrer aquilo, não merece passar por aquilo, não é? Então isso é muita questão, é nossa. É como a Miriam coloca aí, né? Nós precisamos de uma justificativa para explicar. Quando o caso da morte, né, sempre vai ter uma coisa, quando alguém morre, alguém sempre fala: ah, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido. Ah, se tivesse levado assim, não teria acontecido. E não tem nada, isso não existe. Essas justificativas são criações da nossa imaginação, assim como essas superstições, né? A Denise coloca aí: tem pessoas com uma energia bem negativa, né? Aí é o caso da gente se colocar acima da... Sim, com orações e pensamentos produtivos. Não, energia negativa emitida existe. A pessoa que é maldosa, a pessoa que é invejosa, a pessoa que só pensa no mal, ela transmite essa energia. Mas ela só vai transmitir, e você só vai pegar essa energia só vai te contaminar se você permitir. Se você estiver na mesma sintonia que ela.
Então a pessoa chegou na sua casa, por mais invejosa que ela seja, por mais pensamento ruim que ela tenha, mas se o ambiente da sua casa, com você, né? Pois é, não precisa nem ir na esquina, né, Miriam? Mas se você estiver ali, né, pensando positivo, não vai te chegar, não vai te afetar. Pois é, mas é isso é que a doutrina nos ensina, né? Tudo o que nos acontece é responsabilidade nossa. Ninguém, nem Deus, está claro lá, nem Deus vai modificar, fazer alguma coisa na nossa vida. A nossa vida é planejamento nosso, de acordo com as nossas necessidades de crescimento. Deus já nos deu o meio, o caminho, que são as leis. Agora, o planejamento desse caminho pertence a cada um de nós de acordo com a nossa capacidade, com a nossa condição de entendimento e com a nossa necessidade. E aí a gente aprende o quê? Que nós precisamos ter pensamento no bem, caminhar no bem, agir no bem, porque é só dessa maneira, com preces, com orações e pensamentos positivos, que a gente impermeabiliza qualquer mal sobre nós. A gente não tem a capacidade de ficar impermeabilizado 24 horas por dia, né? O clima, o ambiente, o nosso estágio não permite isso. A gente de vez em quando dá umas vaciladas. Mas essas vaciladas a gente pode superar. Você dá uma vacilada aqui, mas segura ali. E aí por conta disso, você passa a ter créditos. E esses créditos podem te ajudar numa hora que seja necessária. É a poupança espiritual que a gente vai fazendo. E essa poupança espiritual, ela existe, né? Nós fizemos um estudo uma vez no Leon Denis, um encontro, falando sobre isso, créditos, méritos e débitos. Então nós temos, espiritualmente falando, nós temos créditos, nós temos méritos e nós temos o débito. Então quem está em débito, a situação é a mesma aqui de encarnado. Quando você está lá, você está devendo, o que acontece com o teu nome? Vai lá para o SPC, para o Serasa. E aí você fica impedido de fazer outras coisas. Agora, quando você tem créditos, você pode chegar em qualquer loja e comprar à vontade, fazer lá seus crediários. Assim também é na espiritualidade. Então, no momento em que nós estamos agindo no bem, trabalhando no bem, não somos ainda perfeitos, mas estamos nos esforçando para isso, né? Para não desejar, por exemplo, você recebe uma notícia de uma coisa ruim que alguém fez, aí a gente já pensa, né? Puxa, mas que pessoa ruim que fez isso. Mas no mesmo tempo você volta e pensa, não, ela fez isso porque ela não tem o conhecimento da verdade. E tenta compreender os fatos, tenta compreender a situação e não espraguejar e ficar julgando, porque não é nosso dever ficar julgando ninguém. Então isso já é um trabalho no bem. Muita gente acha, isso é bobagem. Não é bobagem, não. Isso já é um trabalho, um pensamento de piedade, que você envie a uma criatura dessa que está lá no crime, cometendo essas atrocidades, como a gente vê aí, um pensamento de piedade, de compreensão, já é crédito para você. E já vai colaborar também com aquele companheiro que está lá naquela situação, né? O Negrão coloca para nós, é mesmo que se caminhar e só fazer o bem. Se algo de ruim acontecer, é por nosso erro em vida passada ou nessa. Sim, se algo de ruim acontecer, aí a gente tem que pensar assim, Negrão, não é algo de ruim, é algo que eu precisava passar. Né? É algo que eu precisava. Aos olhos da sociedade, que não tem o conhecimento, sem esse conhecimento que a gente tem, parece que seria uma coisa ruim. Mas quem está ali passando, de repente está passando feliz da vida, porque sabe que era aquilo que precisava. Né? Então, por exemplo, esse caso do bombeiro que morreu lá pelas Arianhas, salvando uma menina. Ele
Para nós, puxa, mas como é que pode? O cara foi fazer uma caridade, salvar a garota, salvou a garota. Esse outro rapaz também, teve um caso também ano passado, uns 2 ou 3 anos atrás aqui no Rio de Janeiro, o rapaz foi salvar um casal de velhinhos que estava sendo assaltado e ele foi o assassinado na hora, os velhinhos se salvaram e o rapaz morreu. Me lembro que um rapaz de 27 anos. Então, para nós, é uma situação ruim, né? Aos nossos olhos. Mas para a lei de Deus e para a pessoa que está passando, aquilo não é ruim, porque era o que ele precisava, era a necessidade dele passar por aquilo, né? Eu já contei para vocês aqui a história dos escravos, que mostra muito bem isso. O casal de escravos lá na senzala, na época da escravidão, o que eles fizeram? Viram aquele escravo velhinho, com 100 e tantos anos lá, morrendo lá na senzala abandonado. O que eles fizeram? Deram um chazinho para eles para acelerar a morte. Só que ele ainda precisava de 2 anos naquela situação por conta dos seus resgates. Muito bem, se comprometeram com a lei. Vieram os 3 novamente junto, o casal, e esse escravo veio como filho desse casal. Essa história está no livro Casos e Casos, ai, me esqueci o nome dele agora, do Simba. Ele até entra aqui no pautal como o nome de Simba. Carlos Embaçaí Filho. Tá? Esse livro é dele e da esposa dele. Tem esses casos lá, que são casos verídicos que ele analisou, pesquisou. Então, esse escravo veio como filho desse casal na atualidade. O neném nasceu lindo, bonito, maravilhoso, forte, gorducho, alegria dos pais. Com 2 anos de idade, pegou uma doença lá e morreu. Rapidamente, no instante, morreu. E aí os pais ficaram desesperados, querendo por quê daquilo. E conclusão, vai bater numa casa espírita, onde lá foram encontrar a explicação. Aquele filho era aquele escravo que numa vida passada eles tinham praticado a eutanásia. Então eles tinham ainda que deixar que ele cumprisse aqueles 2 anos que ele restava a cumprir, que era da vida passada. Então, para a gente, olhando assim, poxa, é uma tragédia, né? Um bebê nasce com 2 anos assim, do nada, pega uma doença e morre, não tem explicação, né? Nós tivemos um caso também aqui no centro aqui do Rio de Janeiro, uma família que nós conhecíamos, uma menina linda, 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 19 anos, os pais frequentavam a casa espírita, ela também, ela como era, da mocidade, participava do grupo da mocidade. Então, 2 irmãs, ela e a outra irmã. E ela, na atividades e tal, estava fazendo bem de saúde, problema nenhum de saúde, namorando, estava noiva, já até se preparando para casar. E ela foi fazer uma prova, na época, para academia militar, para ser militar, ela queria ser militar, se não me engano era da Marinha, né? Mais ou menos isso. E ela foi fazer a prova de manhã, e quando voltou, chegou em casa, começou com uma dor de cabeça. Aí toma aquele remedinho, dor de cabeça, toma aquele comprimido para dor e tal, e nada da dor de cabeça passar. E foi chegando à noite, né, ficando muito tarde, e a dor aumentando, aumentando, foi para o hospital. Do hospital ela não saiu mais, né? No dia seguinte a menina tinha desencarnado. Uma meningite, um tipo de meningite lá, fulminante, que no dia seguinte ela não resistiu. Muito bem. A garota depois veio trazer a comunicação, né? Veio explicar que era o tempo dela. Aquele tempo ali era o tempo dela, que ninguém ficasse triste, que ninguém lamentasse, porque era aquele tempo, o tempo dela. Então são essas coisas que a gente tem que entender. É como o Negrão colocou aí, a cada um segundo a sua obra. Né? Nós não podemos ficar em dívida com a lei. Nós não podemos ficar em débito com nada. Então a gente tem que se acertar com a lei. E aí as situações são criadas para que isso aconteça, né? Então, aí Kardec pergunta então, o que se deve pensar, aliás, desculpe, na 529A, os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? Quer dizer, esses espíritos que estão ali com essa missão, né, de fazer com que determinadas situações aconteçam, será que podem ter outros espíritos que venham
para cortar, né, para não deixar que eles ajam dessa maneira? E a resposta dos espíritos: o que Deus quer deve acontecer. Se há retardamento ou empecilho, é por sua vontade. Então, olha só, se está dentro da lei de Deus, ninguém vai atrapalhar, ninguém vai impedir. Né? Se acontecer, como ele está falando aqui, algum retardamento ou algum empecilho, é porque está na vontade de Deus. É porque aí também faz parte da lei esse retardamento ou esse empecilho. Tá? Então ninguém tem poder de interferir nas leis, de modificar as leis. 530. Kardec pergunta: os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos de pequenos transtornos da vida? Boa pergunta, né? Será que esses espíritos que são levianos, brincalhões, que vivem aí querendo atormentar o nosso dia a dia, eles têm capacidade, têm condição, podem fazer isso? Resposta: eles se comprazem nessas traquinices, que são provas para vós, destinadas a exercitar a vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Então, você está vendo só? Deus permite que eles ajam, quer dizer, a lei permite que eles ajam. Façam as traquinices dele. Essas traquinices, em determinadas situações, vão servir aí de provas para nós, para exercitar a nossa paciência. Mas, se você não tem que passar por aquela traquinice, eles vão se cansar. Está bem claro aqui, ó. Se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, continua a resposta, não seria justo nem exato responsabilizá-los por todas as vossas frustrações, das quais vós sois os principais autores, pelo vosso estouvamento, quer dizer, pela sua vontade. Convence-te, pois, de que, se a tua baixela se quebra, é antes em virtude do teu descuido do que por culpa dos espíritos. Não é? Então, se eles fazem essas traquinices e, por exemplo, quebra lá a tua louça, não é o espírito que quebrou a tua louça. Ele quebrou porque você estava displicente. Você permitiu que isso acontecesse. A lei é muito clara para nós, eu fico assim encantada com isso. Porque tudo é um ditado muito comum, muito vulgar, que todo mundo fala, mas ninguém para analisar que é uma grande verdade. Tudo depende de nós. Se nós não permitirmos, não acontece. Então, se nós estivermos, por exemplo, nesse caso aqui, cuidando ali, né? Vamos falar da louça, porque ele citou a louça. Se nós estivermos ali cuidando da nossa louça, tratando com cuidado, como é que se diz? Cuidado mesmo ali e não sendo displicente, não vai quebrar. Eles não vão conseguir nos influenciar para poder quebrar, estragar alguma coisa. Eles não vão fazer traquinices na nossa vida se nós estivermos ali alertas, né? Cuidadosos com os nossos atos, com as nossas atitudes e principalmente com os nossos pensamentos. A doutrina nos ensina muito isso, fala muito isso para nós. Não existe esse descuido, não existe a ação do espírito se você não permite. Espírito nenhum vai agir na tua vida, no teu dia a dia, na tua situação, se você não der brecha. Isso já está bem claro para nós, né? O obsessor, ele existe porque nós permitimos que ele haja, que ele venha agir. Ele pode vir tentar fazer ou nos obsediar, mas se ele não encontrar campo, se nós não dermos campos para ele agir, ele não vai agir. Não tem como, né? É por isso que eu digo, a macumba, o olho grande, né, a inveja,
essas coisas aí que o povo bota a culpa nisso tudo, das suas infelicidades, dos seus problemas, acontece porque a gente permite. Se a gente não permitir, não acontece não, né? Aí ele diz assim, o rancor, desculpe que eu pulei a 15:30a, os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidades pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado por simples malícia. Né? Quer dizer, aqueles espíritos que querem provocar discussões entre família, discussões entre vizinhos e atiçar a confusão. Eles agem, né, a pergunta eles agem em consequência das animosidades pessoais, ou seja, do ambiente que já existe, ou eles vão de qualquer maneira ao Deus dará, atacando e incentivando, influenciando qualquer um. Aí ele diz, por uma e outra coisa. Tá? Às vezes trata-se de inimigos que fizestes nesta vida ou em existências anteriores e que vos perseguem. De outras vezes não há nenhum motivo, mas há o campo. Tá? Na 531 ele pergunta, o rancor dos seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Resposta, muitas vezes reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas muitas vezes também vos perseguem com seu ódio, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Então olha só, a pergunta o rancor, o ódio, né, a encrenca que a gente tenha com alguém que aqui na Terra, né, enquanto encarnado, quando eles desencarnam, esse mal acaba? Esse sentimento acaba? Não. Nós sabemos que não, porque nós também já estudamos isso, que nós não modificamos nada por conta do desencarne. Né? Tudo que nós vivenciamos agora, nós vamos continuar vivenciando, sentindo quando desencarnamos. Aí ele diz, né? Então, muitas vezes, eles reconhecem que eles foram os errados, né? A sua injustiça e o mal que fizeram. Mas isso é muito difícil acontecer, muito raro, porque muitas das vezes todo mundo se acha vítima. Né? Então, se eu tenho uma ingresia com alguém, com algum vizinho aqui, eu nunca vou achar que eu sou errado. Eu sempre acho que eu fui a vítima e que eu preciso me vingar. Né? É a palavra de lei. Se você não se vinga, você é um perdedor. Ao contrário, né? A gente sabe que o herói é aquele que se cala. Então, eu desencarno com esse... Pois é, aí a vítima vira o algoz. Né, Miriam? Aí eu desencarno com esse ódio, com esse sentimento, eu vou querer me vingar. É onde eu vou lá, né, perturbar, agoniar, arrasar, tazanar a vida daquela criatura que eu tinha ódio enquanto era encarnada. Aí a gente questiona, Deus permite por quê? Aí a resposta vem, porque é prova para quem ficou. Agora, essa perturbação só vai existir se a pessoa também permitir, ou seja, se entrar naquela sintonia. E Deus não pode intervir nesse caso. Né? Ele não pode se meter ali e tirar a ação. Por quê? Porque está na lei. Ele já criou a lei e a lei está ali. Na 531A, ele diz assim, pode-se pôr termo a isso e por que meio? A gente pode acabar com esse tipo de perturbação? A resposta, sim. Pode-se orar por eles. E ao se lhes retribuir o mal com o bem, acabarão por compreender os seus erros. Né? De resto, se souberdes colocar-vos acima das suas maquinações, cessarão de fazê-las ao verem que nada lucraram. Então, olha só, a gente pode isolar, né, se a gente sentir que está sendo perturbado, se a gente sentir que está sendo obsidiado por alguém, podemos, através da prece, transmitir amor por eles. E até o caso de pedir perdão, né? Se for a situação, você pedir perdão
até que eles sejam tocados. Porque um sentimento de amor, um sentimento de bondade, não há quem resista. E aí Kardec coloca assim um comentáriozinho que ele diz assim: a experiência prova que certos espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra e que assim expiaremos cedo ou tarde os males que pudermos ter acarretado a alguém, né? Então, tá aí, muitas das vezes são provas, são expiações, são sempre, isso é que a gente não pode nunca esquecer. Sempre a responsabilidade é nossa. Ninguém é vítima nesse mundo. Na realidade, né, na vida real, na verdadeira vida, não existe vítima. Ninguém é vítima de nada. Tudo que se passa, tudo que se sofre, são consequências dos nossos atos. E que nós, por mais terrível que pareça, são necessários justamente para que a gente se acerte, para que a gente cresça e que a gente evolua, que a gente aprenda o que é o correto, o que é o certo, e cresça e evolua. Ok? Bom, meus amigos, nós estamos aqui com 19 horas, aqui no Rio de Janeiro, horário de verão, né? Então, encerrando o nosso estudo por hoje.